boa, irmãos. A igreja, ela completa-nos em tudo, né? Outro dia eu estava falando do papel da igreja. Tem pessoas que pensam que a igreja é só a questão espiritual. Se fosse só a questão espiritual, já estava de bom tamanho, porque implica para a salvação, para a eternidade. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Implica para a salvação, para a eternidade. Mas a igreja cuida do físico. A Bíblia nos ensina a nos alimentar bem, não é? A gente é equilibrado. Ninguém aí sofrer da glutonaria, mas comer bem, se alimentar bem. A Bíblia cuida da alma, da nossa alma, das nossas emoções, alimentando, instruindo, nos ensinando a praticar e a pensar e a, trabalhar no nosso comportamento para que a nossa alma esteja bem. A igreja, irmãos, ela muda o nosso contexto social. É ou não é? Muda o nosso contexto social. Tem gente que, para sair antes de Jesus, tinha que gastar muito, porque tinha que ser num show. Aí vai gastar lá, não é? E não era barato, não. Aí ia, saía, muito mal, às vezes um amigo. Ou então tem pessoas que, dentro desse contexto social, quase não tinha relacionamentos, que às vezes amigos de trabalho não quer ter tanta comunhão. E aí ficava aquela coisa, aí conheceu Jesus. Todo final de semana tem programação. É ou não é, gente? Tem saída, tem praia, tem sábado brutal, tem passeio. É uma bênção. Faz amigos, cria um ciclo social diferenciado. E ao invés de ficar sentando para falar mal da vida dos outros, para encher a cara, o ímpio, né? O ímpio. 3 caixas de cerveja. Sai lá todo mundo falando fofo. O crente não. Toma suco de laranja, não é? Batido de morango. Estou sentindo Deus já. Não é? Ou para quem gosta, o detox. Couve, olha que benção. Você toma sumo com salada. Detox. Você já come a salada, já toma a salada com sumo. Couve, brócolis. Aí você mistura com cenoura, laranja, limão e mete para dentro. Para sentar para falar das coisas do céu, as maravilhas de Deus. Sai de lá edificado. Olha, irmãos, coisa boa é ser crente. Coisa boa é ser crente. Estou falando. Quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos nessa manhã. Hoje, se eu falar nessa noite, se eu falar nessa tarde, vocês lembrem que eu vou falar de manhã. Amém? Eu estou errando mesmo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 3,16. Quero falar sobre o fundamento da nossa fé. Pois sei que tu és fiel. Tá alto, hein? Segura em minhas mãos, pra eu não cair, mas prosseguir, olhando para ti, Deus de milagres. Com essa canção, vamos ofertar ao Senhor antes de ministrar a palavra? A oferta é uma prática da nossa fé. Tem pessoas que, quando não tem o hábito de estar na casa de Deus, ela pensa que oferta é obrigatória. Já viu algum ímpio falando que... eu fiquei sabendo que lá paga para cultuar. Quem já ouviu isso? A gente falou, Jesus, que ignorância, né? A gente acha até graça, eu acho até graça, né? Aí fala assim, eu fiquei sabendo que é obrigada a dar dinheiro lá para o pastor. Eu falei, Jesus. A ignorância, né, das pessoas quando desconhecem a palavra de Deus. Porque a oferta, ela é uma prática da nossa fé. Nós não ofertamos por obrigação, porque quando ofertamos por obrigação, nem Deus recebe. Você sabia? Que quando é uma obrigação e quando é uma oferta que não sai do coração, nem Deus recebe, ela fica invalidada. Ela é invalidada. A oferta é mais do que dinheiro. Quando alguém te dá uma prenda, eu ganhei algumas prendas no meu aniversário, muito obrigadinha para quem me deu. Quem esqueceu ainda há tempo, irmão.
Mas quando alguém dá uma prenda, a questão não é o preço daquela prenda, mas é o sentido da oferta, é o carinho, é a expressão de afetividade, é a expressão do carinho, é a expressão do amor, é a expressão da lembrança. Eu lembrei-me de ti, eu quero te honrar. Por vezes nós conseguimos honrar com algo que talvez seja muito caro, o preço é lá em cima, mas por vezes eu já recebi prenda, eu não sei se você também que já era utilizada, era de uma pessoa, pastora, eu não tenho como comprar algo, mas olha, toma aqui, isso aqui é uma prenda para a senhora. Talvez não tenha um valor financeiro elevado, mas a oferta, ela é aceita, porque a oferta é fruto de um coração generoso e amoroso. É isso que Deus está falando. Que nós possamos ter condições de dar grandes quantias, mas nós temos que entender que mesmo essas grandes quantias dadas sem o sentido da oferta, ela não é recebida. Nem o pouco é recebido quando não tem o sentido da oferta, nem o muito é recebido quando não tem o sentido da oferta. Se tu deres 1 euro, 5 euros, com o sentido da oferta, Deus recebe. Se tu deres 1.000 euros, 5.000 euros, com o sentido da oferta, Deus recebe. Quem está entendendo isso, diga amém. Porque é a oferta, não é o dinheiro, é a oferta. E nós vamos ofertar. Você que trouxe sua oferta de amor, você que trouxe seu voto, seu dízimo, tens a oportunidade de servir a Deus. Nós vamos cantar essa canção. Amém? Aleluia. Dá-me esta fé que te agrada, esta fé que me respalda, esta fé sobrenatural. Dá-me esta fé. Dá-me esta fé que tudo vence, esta fé que surpreende e remove montanhas. Aumenta minha fé, pois eu quero vencer, não quero desistir, mas prosseguir, olhando para ti, pois sei que tu és fiel. Segura em minhas mãos, pra eu não cair, mas prosseguir, olhando para ti, Deus de milagres. Milagres, tu és um Deus de milagres. Olhando para ti, Deus de milagres. Milagres, tu és um Deus de milagres. Olhando para ti, aumenta minha fé. Por quê? Pois eu quero vencer, não quero desistir, mas prosseguir, olhando para ti, pois sei que tu és fiel. Segura em minhas mãos, pra eu não cair, pra eu não cair, mas prosseguir, olhando para ti, Deus de milagres. Milagres, milagres, tu és um Deus de milagres. Olhando para ti, Deus de milagres. Aleluia. Estenda essa mão para cá. Glória a Deus. Senhor, nós queremos abençoar cada semente que foi lançada no teu altar nesta manhã. Traz, Senhor, multiplicação e honra sobre a vida do teu povo. Senhor, aqueles que hoje puderam, Senhor, semear na tua casa, Senhor, que eles comam do fruto dessa semente. Aqueles que hoje não semearam, não puderam semear, abre as portas, Senhor,
para que os teus filhos também tenham condição de viver essa alegria, de usufruir desse privilégio. Pai, que a tua obra continue, Senhor, crescendo, prosperando, avançando, para a glória do teu nome. Oramos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 3. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras, que as suas obras são realizadas por intermédios de Deus. Amém? Irmãos, nós temos o fundamento da nossa fé. E o fundamento da nossa fé não é aquilo que Deus pode nos dar, não é aquilo que Deus pode fazer, não é aquilo que Deus pode operar por nós. O fundamento da nossa fé não é a cura que nós precisamos, não é a casa que nós sonhamos, não é o bem que nós desejamos, não é a restauração da nossa casa que tanto ansiamos. Isso tudo é consequência da nossa fé, mas a base da nossa fé não está aí, o alvo da nossa fé não está aí, o princípio da nossa fé, o fundamento da nossa fé não está nisto, não está naquilo que Deus pode nos dar, não está naquilo que Deus pode fazer. Na verdade, o fundamento da nossa fé está naquilo que Deus já fez por nós, naquilo que Deus já operou, naquilo que Deus já manifestou a nosso favor. Pastor, e o que Deus manifestou a nosso favor? Quando nós entendemos a Bíblia desde o seu princípio, lá em Gênesis, e Gênesis quer dizer exatamente isso, origem, princípio, é o início de todas as coisas. Pastor, eu quero entender como Deus criou tudo, o que aconteceu? Leia Gênesis. Gênesis é o princípio de todas as coisas. Deus cria Adão e Eva, lá em Gênesis 1:26, ele fala que o Senhor os formou e os fez à sua imagem e à sua semelhança. Nós somos criados por Deus. O ser humano, ele não é fruto do acaso. O ser humano, ele não é fruto da imaginação de alguém. O ser humano não é fruto de uma evolução espontânea e esquisita. O ser humano vem de uma ameba, de uma célula, sei lá, do elo perdido. O ser humano, ele é fruto do coração de Deus, dos pensamentos de Deus. Nós somos criados à imagem e à semelhança do Deus Todo-Poderoso. Deus cria o ser humano à sua imagem e conforme a sua semelhança os criou. Macho e fêmea os criou e Deus cria perfeito. Adão e Eva não precisavam de ter fé. Não precisavam. Porque fé é o que, irmãos? Fé é o fundamento daquilo que nós não vemos, daquilo que nós esperamos. Eles não precisavam ter fé em Deus, eles viam Deus. Eles passeavam com Deus. Na viração do dia, a palavra de Deus diz que o Senhor via e passeava com Adão. Ele lida diretamente com Deus, a plenitude da comunhão, o relacionamento com Deus era pleno, era perfeito. Por isso o homem no Éden de nada tinha falta. Diga comigo, de nada tinha falta. Diga para o seu irmão, acorda ele que ele está cochilando, fala, eles não tinham falta de nada. Não tinha falta de nada. Nada, porque a comunhão com Deus era plena. Eles não tinham falta de nada. Deus providenciou tudo. Eles estavam no jardim, tinham paz. Muitas das vezes nós estamos acompanhando algumas pessoas e tem, num primeiro encontro, quem já fez o Brilhantes também sabe que no primeiro momento nós trabalhamos e motivamos a pessoa
a pensar no seu estado desejado. Quem já fez isso? Pensa aí onde você gostaria de estar, o que você gostaria de ter, e a maioria das pessoas pensam ou numa praia, ou num lugar onde tem a relva, sentindo o cheiro da relva, é ou não é, gente? Sentindo o cheiro da relva com a família, com a casa, e sente o cheiro sempre voltado para a natureza, algo leve. Por quê? Que nós temos esse desejo, porque isso nos transmite paz. Foi nesse lugar do jardim que Deus nos colocou, nesse lugar de paz, nesse lugar de tranquilidade. Sabe, quando nós estamos em conexão com Deus, essa leveza, todos nós desejamos isso, e Deus colocou Adão lá. Tinha provisão de tudo. Adão lavrava a terra, cuidava, mas tinha provisão de tudo. Deus fala agora, não é bom que viva só, providencie a sua disjuntora Eva. Deus provia tudo, não tinham falta de nada, mas aí entra algo na vida do ser humano, que é o chamado pecado. Pastor, o que é pecado? Pecado é errar o alvo, é transgredir uma lei, é errar, é falhar. Entra o pecado, e a Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 12: por um homem entrou o pecado no mundo, e agora pelo pecado entra a consequência do pecado. Diga comigo, consequência. A consequência do pecado, qual é a consequência do pecado? A morte. Porque Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é então quem peca deve morrer. O salário do pecado é a morte. Deus estabeleceu um pagamento para o pecado. Deus estabeleceu uma consequência para o pecado. E qual é, pastor, a consequência para o pecado? O salário do pecado é a morte. Por isso Paulo diz na sua carta aos Romanos capítulo 5, ele fala: por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Logo a morte passou a reinar sobre todos os homens, porque todos pecaram. Pastor, o que isso quer dizer? Que através de Adão, quando o pecado entra, todos nós, seres humanos, porque somos descendentes de Adão, nós fomos atingidos por esse mal. Por isso a palavra de Deus fala em Romanos 3, 23, fala: e todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Quer ver que isso está em nós? Quer ver que o ser humano é inclinado na sua natureza para o pecado? Quem aqui nunca pecou? Levante a mão para eu te conhecer. Quem aqui nunca mentiu? Pastor, eu nunca, nem uma mentirinha, nem vermelha, nem amarela, nem branca. E quem mente é o quê? Quem mente é mentiroso. Quem mente é mentiroso. Quem nunca pegou, mesmo quando criança, alguma coisa do outro? Usurpou, pegou sorrateiramente. E quem pega algo que é do outro é? Ixi, está ficando ruim. Tá ou não está? Quem nunca sentiu raiva? Quem nunca traiu? Quem nunca decepcionou? Quem nunca ofendeu? Quem nunca usou palavras que feriram o outro? Quem nunca sentiu raiva? Quase que ódio? Quem nunca enganou? Isso quer dizer que todos nós estamos inclinados, a nossa natureza está inclinada para o pecado. E não é um. Não precisa ficar constrangido, olhando para baixo, porque ninguém levantou a mão, irmão, que é santo. Por que isso, pastora? Porque nós temos uma natureza. O ser humano está inclinado para o pecado. O pecado entrou no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e passou a reinar sobre todos os homens. Todos pecaram. A palavra de Deus diz que se dissermos que não temos pecado, já estamos pecando. Já estamos pecando. Ah, pastora, então já que todo mundo peca, isso é natureza? Então vamos escancarar. Calma. Eu estou a dizer que todos nós temos isso aqui dentro de nós. Davi fala: em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe. O pecado já nasce lá.
A sementinha do pecado já está lá. O pecado original, daqui a pouco o pecado praticado, ele já está lá, já está dentro de nós. Só que existe um problema nisso. Por quê, pastora? Porque Deus disse que quem peca deve, e o salário do pecado é a... Quem aqui reconhece que é pecador? Então o que tu mereces, o que eu mereço? Pastora, mas ainda bem que Deus é bom. Ainda bem que Deus, puxa vida, ufa, ainda bem que Deus é bom e Ele finge que nada está acontecendo. Não é assim, não é assim. Imagina que alguém comete uma violência contra alguém que tu amas. Pensa em alguém que tu amas. E alguém comete uma violência contra alguém que tu amas e ele é preso na hora. Ele é preso, ele é levado a um tribunal. Quando chega lá no tribunal, está a pessoa que tu amas, está quem cometeu o crime, quem cometeu a falha, tu estás a assistir lá atrás, estás a assistir todo o cenário, e aí, a pessoa que tu amas e o juiz pergunta, e aí, você cometeu mesmo o crime? Cometi, fiz, mas ele vira para o juiz e fala assim, mas juiz, desculpa, poxa, eu fiz isso, mas eu já fiz tanta coisa boa na vida, eu já fiz tantas coisas legais, eu já ajudei a velhinha, eu já dei comida para a criança, eu até já ajudei aquela missão lá, eu já até fui um voluntário lá na rede dos amigos no hospital, eu já fiz, então faz o seguinte, juiz, aí, alivia aí. Aí o juiz olha para esse cidadão e fala assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fingir que nada aconteceu, pode sair do tribunal, está tudo certo. Você ia ficar com a sensação de justiça ou de injustiça? O que você gostaria que acontecesse ali? Justiça. O juiz está ali para cumprir uma lei. Ele está para cumprir a lei. E se ele libera aquela pessoa, ele está sendo justo ou injusto? Injusto. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui já pecou? Quem aqui já falhou? Quem aqui já fez? Se Deus vira para mim e fala assim, minha filha, você já fez muita coisa legal, fixe, bacana. Vamos fingir que nada aconteceu. Segue a tua vida. Deus seria justo ou injusto? Injusto. E Deus pode ser injusto? Agora temos um problema. Porque eu não tenho como falar que não fiz. Eu realmente cometi. Eu realmente tenho pecado. Deus é juiz. Tem que praticar a lei. Não pode ser injusto. E eu não tenho como me justificar. Temos um problema. Por isso sobre nós pesa uma condenação. Por isso sobre mim, sobre ti, sobre qualquer raça, sobre qualquer homem, pesa uma sentença. Qual é a sentença, pastora? A sentença de morte. Se alguém se alguém comete um crime e é lançado numa prisão, e tem crimes e países que chegam a ter prisão perpétua, porque aquela pessoa não pode mais viver no convívio da sociedade, não pode mais conviver. Pastora, por que existe o inferno? O inferno foi criado para Satanás e seus anjos que pecaram contra Deus no reino do Espírito e não tem mais perdão para eles. Mas a palavra de Deus diz que todos aqueles que seguirem a sua vontade é para lá que vão. Temos um problema. Existe uma condenação de morte. Existe um pecado. Nós não temos como nos livrar desse pecado e realmente cometemos. Pastor, e aí entra o quê? João 3,16. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastora, me explica isso. O Senhor tinha que cumprir a lei. Para cumprir a lei, nós teríamos que morrer. E agora, pastora, Deus cria um plano de salvação por amor à humanidade. E qual é o plano de salvação? Uma vida só pode ser resgatada e salva por outra vida. É uma vida que tem valor de outra vida. E aí, pastora, Deus cria o plano. Alguém vai ter que pagar o preço. Alguém vai ter que morrer. Alguém terá que pagar e cumprir, para que eu cumpra a justiça, para que eu cumpra a lei. Então Jesus levanta a sua mão e fala: Pai, pode me enviar.
E ele fala: e assim como o Pai me enviou, o Pai o envia, e o envia com um propósito. Jesus não veio apenas para operar milagres, e ele faz, e ele opera, e ele operou. Jesus não veio apenas para estar entre nós, Jesus veio cumprir uma missão, e o ápice da missão de Cristo era resgatar a humanidade e restaurar o relacionamento do ser humano com o próprio Deus. Quem está entendendo até aqui, levante uma mão. Deus dá o seu filho, Jesus vem, e quando ele sobe na cruz, aquilo que nós vemos na cruz, a Bíblia diz, lá em Isaías 53, que olhavam para ele e não via formosura, não tinha beleza, coroa de espinho, pregos nas mãos, nos pés, as costas e o corpo literalmente dilacerados. Pastor, o que era aquilo ali? Aquilo ali não foi obra do acaso. O que Jesus sofreu na cruz não foi obra do acaso, não foi vontade do homem, não foi alguém que pensou e falou: vamos castigá-lo, não. Aquilo ali era a justiça de Deus se manifestando. Alguém tinha que morrer, alguém tinha que pagar o preço, e o preço era a morte. Quando Jesus morre na cruz, ele está pagando o preço do pecado. É como se ele estivesse dizendo ao Pai, é como não, é o que ele, a manifestação é: Pai, ao invés de puni-los a eles, ao invés deles sofrerem o dano da morte, pune a mim, faz comigo. Por isso que a obra da cruz é uma obra de substituição. O Cordeiro que nos substitui. Eu deveria estar na cruz porque o pecado era meu, você deveria estar na cruz porque o pecado era seu, mas Jesus falou: ao invés de puni-los a eles, ao invés de cair a sentença de morte sobre eles, eu assumo o lugar deles, eu assumo o lugar dela, eu assumo o lugar dele. Por isso a palavra de Deus diz em Romanos 3:23, ele fala: e todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus, mas são justificados gratuitamente por Jesus Cristo nosso Senhor. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz: e cantavam um novo cântico dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as tribos, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fez reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Nós fomos comprados por um bom preço. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas, pecados e delitos. Estávamos mortos. Não tínhamos como nos livrar. Estávamos mortos em nossas ofensas, pecados e delitos. Mas agora Ele nos salvou. E nos salvou pela fé. Porque a salvação é dom de Deus, é graça de Deus. Nós somos salvos e somos salvos pela fé, não por obras. Ninguém é salvo porque é muito bom. Ninguém é salvo porque dá ajuda aos pobres. Ninguém é salvo porque faz algo de bom para a sociedade. Ninguém é salvo pelas suas obras. Você não é salvo porque você agora anda bonitinho, fala bem e não agride ninguém. Você não é salvo porque nunca matou ninguém. Ah, pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não xingo, então você é salvo por isso. Ninguém é salvo pelas obras. Porque todas as nossas obras, Isaías diz, é trapo de imundícia. É como você está muito sujo, e tudo que você dá a Deus tem lá a sua sujeira impregnada naquilo. Ele não tem obrigação de aceitar. Mesmo que Deus apagasse o nosso passado, daqui para frente você teria como prometer a Deus: Deus pode apagar o meu passado, porque daqui para frente eu nunca mais vou errar. Quem pode fazer isto? E cada vez que eu e tu erramos, uma condenação está sobre nós, a morte. Por isso que ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie, mas nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus.
Pastor, o que é salvação? É você crer no sacrifício que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Não foi com prata, não foi com ouro, não foi com coisas corruptíveis que nós fomos salvos. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Ele foi o único que subiu na cruz. Ele foi o único que pagou o preço. Ele foi o único que morreu pelos nossos pecados. Ele morreu, mas ainda bem que a história não termina na sua morte. No domingo pela manhã, algumas mulheres vão ao sepulcro, e quando chega no sepulcro, está lá 2 varões olhando para elas e dizendo: o que vocês estão fazendo aqui? Como que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! A morte não conteve. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que assim como Ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. O que é isso, pastora? Quando você crê em Jesus, você sai da morte para a vida. É como se sem Jesus tenha um grande abismo. E literalmente é isso. E a pessoa pode ter tudo, mas ela está caminhando para o abismo. Com Jesus, Ele te tira da rota da morte. Ele te tira da rota do abismo. E Ele te coloca na rota da vida. Por isso Paulo fala ainda na sua carta aos Romanos. Ele fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pastora, qual é o segredo? O segredo desse texto todo é Jesus. Eu não preciso de Jesus. Você quer entregar sua vida a Jesus? Não quero saber desse Jesus. É um direito, é uma opção, é uma escolha. Até porque a salvação, ela é proposta, ela não é imposta. Diga: proposta, não imposta. Diga para o seu irmão, aproveita, dá uma balançadinha nele. Fala: a salvação não é imposta, a salvação é proposta. Pastor, eu não creio em Jesus, eu não quero saber, não creio em Deus. É uma opção, é uma escolha. Quando chegar na eternidade, você vai encarar o Senhor e vai ter que se justificar diante dele. Vocês crentes se acham muito bons. Não, pelo contrário, a gente reconhece que a gente não é bom. A gente reconhece. E eu preciso do bom do meu lado. Vai ter que se justificar. Deus vai passar um filme na frente. Está aqui a sua vida. Você fez isso? Como é que vai dizer não? Como é que vai dizer não, gente? Está ali, ó. Imagina. Se pegasse o filme dessa semana, só dessa semana, pegasse o chip da sua mente, dessa semana, e os irmãos ali da multimídia colocasse no telão, para passar aqui tudo que você pensou, tudo que você falou, tudo que você fez, passasse aqui no telão, como que tu ficarias aqui dentro? Pastora, aqui dentro? Duvido que eu estava aqui dentro. Imagina o filme da vida. Imagina o filme da vida. Vai passar. E aí o Senhor vai falar, porque Ele é justo. Ele não vai condenar ninguém sem que... E aí? Fiz. Então, condenação. O crente não. Fez? Fiz, Senhor. Mas eu creio em Jesus. Você creu em Jesus? Então Ele pagou a sentença. Pode estar liberado. Simples assim. A salvação é simples, gente. Não tem complexidade, a gente é que complica. Eu tenho em Jesus, eu estou em Cristo, para que Deus me olhe através de Jesus. Porque se eu sair da sombra de Cristo, a única coisa que resta para mim é a morte. Mas quando Ele me olha através de Cristo, Ele me vê através do seu sangue. Então Ele diz: tu és meu filho amado, eu te atraio com a minha bondade. Por isso Coríntios 5, 17 e 18 fala: aquele que está em Cristo, nova
nova criatura é. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. E isso não provém de nós, provém dele, que nos reconciliou consigo mesmo, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos atraiu, ele nos trouxe de volta. Nós não merecíamos. Por isso, a palavra de Deus diz no texto que li no começo: ele não veio para condenar o mundo, versículo 17, mas ele veio para salvar. Porém, aquele que não crê nele já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Ah, Deus é amor, pastora. Deus ama a todos, ama a todos. Por isso ele disponibiliza a todos a salvação. Ninguém vai poder dizer que nunca ouviu. Ninguém vai poder dizer que não sabia. Ninguém vai poder dizer que, ainda mais aqui na CF Church, ainda mais aqui, e não sabia que isso era pecado. Não, era. Não tem como. E não sabia que isso ia acontecer. Não tem como. Nós conhecemos a palavra. Aquele que não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Mas todo aquele que nele crê, é só crer em Jesus, não perece, mas tem a vida eterna. Esse é o fundamento da nossa fé. Você serve a Jesus porque ele vai te ajudar. Você serve a Jesus porque ele vai te curar. Sim, tudo isso a gente serve. Mas sabe qual é a maior causa? É falar: Deus, independente de qualquer coisa, obrigada por aquilo que o Senhor já fez por mim. Obrigada pela sua morte, obrigada pela ressurreição, obrigada pela vida que o Senhor me concedeu, obrigada porque eu sou crente. Eu não venho à igreja, irmãos, porque eu acho o irmão simpático. Eu não venho à igreja porque a pastora é muito gente boa, ainda que seja, né? Mas eu não venho à igreja porque é confortável. Eu não venho à igreja porque tem ar-condicionado, porque tem ventilador. Eu não venho à igreja porque tem estacionamento, não tem estacionamento. Eu não venho à igreja porque a cadeira é confortável ou desconfortável. Aí eu vou na igreja porque aquele irmão é tão simpático. Eu vou na igreja, eu vou no domingo. Sabe por quê? Eu gosto tanto. Não é por isso, amados. Com cara feia, sem cara feia, com cadeira, sem cadeira, com estacionamento, sem estacionamento, com ar-condicionado, sem ar-condicionado, suando, com frio. Eu venho por causa dele, por aquilo que ele já fez por mim, por aquilo que ele já operou por mim, por aquilo que ele já manifestou a meu favor. Eu venho por causa de Jesus. Ele é a razão, ele é a causa, ele é o fundamento, ele é tudo, é Jesus. Se eu sentar sozinha na cadeira, estou com Jesus. Se eu sentar com um monte, melhor ainda, estou com Jesus e com um monte. Se eu entrar, tiver todo mundo sorrindo, bem-vinda, Jesus. Se eu entrar, tiver todo mundo assim, chegou ele. Você fala: chegou mesmo, Jesus. Não quero saber. Crente que é crente, ele não está ligado nessas situações, porque ele quer Deus. Ele sabe o que Jesus fez pela sua vida. Ele sabe a condenação que foi anulada sobre a sua vida. Ele sabe que a sentença foi destruída em Cristo. Então quer lá saber com muito ou com pouco, com muito no bolso, sem nada no bolso, feliz ou triste, eu quero é Jesus. Esse é o fundamento da nossa fé. Amar a Cristo, servir a Cristo. E eu termino citando uma pergunta que fizeram ao meu pai. Perguntaram ao meu pai uma vez: apóstolo, e se isso tudo for conversa fiada? Se isso tudo for mentira? Se isso tudo, essa coisa de crente, igreja, essas coisas aí que vocês fazem, se isso tudo for mentira, vamos dizer, morreu, acabou. Meu pai pensou. Então vamos lá. Se isso tudo for mentira, que não é. Se isso tudo for mentira, que não é, não perdi nada. Em vez de passar com um carrinho cheio de cachaça, cheio de álcool, trazer dano à família, o crente passa com pera, com maçã, com morango. Estou sentindo Deus, varão. Picanha, ó. O ímpio, 5 caixas de cigarro.
O crente, 5 caixas de mamão, de pera, de kiwi. Que benção. O ímpio, cachaça, álcool. O crente, irmão, sumo de laranja. Aleluias. Que coisa melhor. Em vez de gastar nas noitadas da vida, arriscando sua casa, sua família, com casos extraconjugais, com a tragédia, a desgraça dentro de casa, o crente, irmão, vem para a vigília, buscar a Deus. Não é? Não perdi nada. O que perdi? O que nós aprendemos aqui todos os domingos, toda semana na casa de Deus? Princípios, valores, amor, respeito, humildade, cuidar do outro, cuidar do próximo, cuidar de si mesmo, perdoar, liberar seu coração, viver bem, ter qualidade de vida, usufruir do melhor da vida, ser feliz. O que nós aprendemos aqui? Ter esperança, olhar para o futuro com fé, com esperança. Olha aqui esse momento da família, orando pela família. Deus abençoa, o pai abençoando o filho, a mãe abraçada com seu esposo, a família reunida. Irmão, se tudo isso é mentira, é só euforia coletiva, não perdemos nada. Morreu, acabou, curti a vida, aproveitei, está tudo certo, morreu, acabou. Não perdemos nada. Só que meu pai voltou a pergunta para ele. Deixa eu te perguntar. Se for mentira, não perdi nada. Aproveitei, você está desgastado. Mas, porque o crente é assim, né, gente? Só mais um adendo. O crente, ele entra na igreja, o ímpio, chega com 155 anos. Aí passa 3, 6 meses, ele já está com 30 anos de novo. Você fala, não é botox, não é jato de plasma, não é as limpezas lá que a Maressa faz, hein, brother? Não, Jesus, fica bonito de novo, rejuvenesce. Então, se for, não perdi nada. Mas ele perguntou para ele, e se for verdade? Que é? Porque se for verdade, a minha eternidade está garantida com Cristo. E a sua. Porque a eternidade é garantida nessa vida. O profeta fala, alma, ó alma, como tu serás recebida na eternidade? Em gozo eterno ou em tormento eterno? Como tu serás recebido na eternidade? Em gozo eterno ou em tormento eterno? Porque a eternidade é decidida aqui. Por isso ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Esse é o fundamento da nossa fé. É nisso que cremos. Quem sabe alguém aqui nesta manhã, que hoje quer entregar a sua vida a Jesus. Quem sabe alguém aqui nesta manhã que hoje quer voltar para os caminhos do Senhor. Algo que te fez afastar, algo que te fez sair. Ou quem sabe, nesta manhã tu queres assumir um compromisso com Deus. Pastora, de vez em quando eu vou. Minha mulher meu filho, minha filha é crente. E você? Aí eu até gosto de ouvir os hinos, me arrepia tudo quando eu ouço. Não, você é crente. Tu és crente. Tu tens um compromisso com Cristo. Eu não estou a perguntar se és perfeito, eu estou a perguntar, tu és crente? Eu gosto tanto, eu gosto da energia de vocês. Não é isso que eu estou perguntando. A energia não vai te salvar. A energia, o arrepio não vai mudar a tua história. Tu tens compromisso com Cristo? Tu já abriste o teu coração para Jesus? Pastora, na verdade eu nem pensei nisso. Eu achei que nem era necessário. Mas é necessário. Jesus, na sua palavra ele diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Ele diz, Mateus 10, acho que é o 42 que ele fala, o 22, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Quem sabe estás aqui hoje e queres entregar a tua vida a Jesus. Pastor, eu já entreguei, graças a Deus.
Mas se hoje tu queres assumir esse compromisso com Cristo, reconhecê-lo como Senhor da tua vida, eu reconheço o que Jesus fez por mim na cruz, e eu quero estar debaixo dessa graça. Então, se tu és esta pessoa, levante a tua mão e eu vou orar por ti. Há alguém aqui nesta manhã que hoje quer entregar a sua vida a Jesus? Há alguém que quer voltar para os caminhos